Anteriormente, Kawan volta para o quarto e encontra um clima tenso, e Yor informa a ele que o bad boy não conseguiu dormir e brigou com o pessoal do outro quarto. Em seguida, um grupo de indivíduos de aparência ameaçadora aparecem olhando para Kawan. Outro aluno aborda Kawan, solicitando que ele seja nocauteado, pois as pessoas dormem profundamente após seus socos. Kawan se pergunta como a notícia se espalhou, mas ele descobre que a fofoca se espalhou por toda parte. Ele questionou sobre sua técnica de sonho em uma noite, quando o primeiro time perguntou. Ele atingiu cada um no pescoço, dizendo, que você sonhe comigo. No dia seguinte, o líder da equipe agradeceu a Kawan no café da manhã, pelo sonho celestial. O treino começa, e o treinador não mostra piedade. Kawan percebe um garoto exausto atrás dele, cansado de tanto correr. Kawan pergunta se ele está bem, ao que o garoto responde que está bem, e diz para ele continuar. Na conversa, o garoto gordo parece prestes a desistir, mas Kawan se lembra de uma citação de um mangá coreano, que dizia, torne-se um homem que nunca desiste. Kawan diz ao garoto, que se ele pretendia desistir, não deveria ter começado, e que ele o ajudará a terminar. Juntos, eles correm em direção à linha de chegada, enquanto Kawan lembra o garoto de regular sua respiração. Infelizmente, o tempo se esgota, e eles não conseguem cruzar a linha de chegada a tempo. Ambos recebem uma penalidade de 5 pontos. Kawan tranquiliza o garoto, dizendo que eles terminarão a tarefa amanhã. O garoto perguntou por que ele o ajudou. E Kawan acredita que ajudar alguém que precisa de ajuda não requer um motivo, pois a pessoa provavelmente sentiria o mesmo. Assim, Kawan também não precisa de um motivo. No vestiário, eles discutiram sobre colocar o primeiro time para dormir novamente, usando a técnica especial. Kawan questiona seu amigo sobre Beng estar de mau humor. Aparentemente, ele encontrou a carteira perdida de Mio no refeitório, e tentou devolver a ela. Ele tentou falar com ela, mas foi ignorado, e está chateado desde o ocorrido. Kawan tenta animar ele, mas percebe que ele está perdidamente apaixonado. Quando Kawan sai do vestiário, ele encontra o quinto time, que pede para ser nocauteado para dormir. Para executar o nocaute perfeito, Kawan precisa ajustar sua força com base no estado físico da pessoa. Com o tempo, ele domina essa habilidade, e depois de um dia difícil, as pessoas fazem fila todas as noites para uma boa noite de sono. A insônia une a todos, e os instrutores parecem não se importar com a situação. A maioria do pessoal entra no mundo dos sonhos através da técnica de Kawan, e ele ganha fama com o apelido de Pescotapa. Eventualmente, seu treinamento se aproxima da conclusão. Durante seu treinamento, Kawan teve aulas relacionadas a alienígenas, no qual adquiriu muito conhecimento. Varin, uma divisão do Ministério de Assuntos Internos e Segurança, era uma organização cujos membros se infiltravam em buracos negros, ou eliminavam alienígenas que surgiam deles. Embora a situação estivesse relativamente calma, o potencial para ataques de monstros continuava, sendo necessário a presença daqueles que podiam lutar, como a Varin. Kawan se perguntava por que seu pai o havia enviado para o campo de treinamento. À medida que a orientação se aproximava de seu final, Kawan encontrou novos elementos no campo de treinamento. Primeiro, houve palestras sobre alienígenas, dadas pelo instrutor careca. Depois dele, a instrutora Nona dá palestras aos alunos, sobre ferramentas que podem ajudar os imortais em combate. Nona ensinou aos alunos sobre uma poção de combate chamada BB-8. Em situações críticas, esta poção pode ser injetada diretamente na corrente sanguínea, para um efeito instantâneo. No entanto, o uso excessivo pode levar ao vício mesmo para imortais. Uma overdose resultaria em sintomas de abstinência ao longo da vida. Por fim, o instrutor ruivo forneceu treinamento com armas. Isso foi seguido por um retorno ao treinamento de força de corrida, treinamento de artes marciais e condicionamento corporal. Kawan continuou ajudando o rapaz gordo em seu autoaperfeiçoamento, e outros também se juntaram. À medida que os trainees se adaptavam às suas rotinas diárias, Kawan enviava menos pessoas para o reino de Morpheus. Sua resistência melhorou, tornando as corridas matinais muito mais administráveis. Eventualmente, até o garoto gordo conseguia completar a corrida sozinho. Um mês se passou, e o treinamento chegou ao fim. Ninguém reprovou devido a pontos de penalidade. E então, todos foram aceitos como estagiários da Varin. Os resultados da orientação, que consideram tanto o processo de treinamento quanto as notas da prova escrita, determinaram as classificações finais. Recompensas monetárias foram dadas aos 3 primeiros. Kai ficou em terceiro lugar, Tom em segundo lugar, e Mio em primeiro lugar. Após a premiação, Kawan e seus amigos planejaram uma festa comemorativa. Kawan contemplou as muitas amizades que formou enquanto se dirigia ao supermercado.
Enquanto conversavam no quarto, um estranho entrou, apresentando-se como Mylon, o diretor da Varin. E então cumprimentou o grupo. Kawan já estava um pouco familiarizado com Mylon, tendo lido sobre ele antes. Mylon nasceu em 1973, serviu na equipe de operações de emergência por cerca de 8 anos, e foi um imortal de primeira geração. Ele era um dos 10 imortais que compunham o ramo coreano, da atual Antiga Força. Mylon perguntou sobre as experiências dos trainees, perguntando se o treinamento deles era desafiador. Ele então agradeceu pessoalmente a cada um dos 3 primeiros vencedores. Ele então chamou Kawan para a frente, referindo-se a ele como um mestiço. Mylon garantiu a ele que não era uma coisa ruim, e que esperava ver Kawan trabalhando em seu escritório. Ele deixou um presente para os cadetes, que inicialmente presumiram ser álcool. Ao abri-lo, eles descobriram que era na verdade Blunt, um coquetel alterador da mente para imortais, que entorpecia os sentidos e causava letargia. Esta bebida poderia até mesmo colocar um imortal com insônia para dormir. Havia 10 frascos na caixa, um para cada cadete. Tom jogou a jarra no chão, adormecendo sem consumi-la. Mil se aproximou de Kawan, agradeceu por sua ajuda, e entregou-lhe um bilhete. A nota revelou que Mylon tinha o hábito de observar certos candidatos e testá-los. Quem passasse no teste poderia receber privilégios, mas quem não atendesse às suas expectativas não teria uma vida fácil na empresa. Todos beberam o coquetel, e em seguida desmaiaram. O primeiro dia de trabalho finalmente chegou, e Kawan foi designado para a terceira equipe de segurança externa. Uma garota ruiva o cumprimentou, e entregou a ele uma lista de membros do alto escalão do Varin, para ele memorizar até o dia seguinte. Ela então explicou os deveres do trabalho para Kawan antes de sair. Mais tarde, ele juntou-se a seus amigos para almoçar, e perguntou sobre suas experiências de trabalho. Beng disse que ouviu que o diretor Mylon interveio pessoalmente na designação de Kawan. O diretor era conhecido por considerar as preferências do departamento do candidato, então não era a primeira vez que ele se envolvia nas decisões de recursos humanos. A questão estava no departamento de Kawan, a terceira equipe de segurança externa do quartel-general de despacho. A equipe era formada pelos melhores dos melhores, mas também tinha fama de eliminar os estagiários que não cumpriam suas funções. O supervisor de Kawan era bem conhecido, e até tinha um apelido, o açougueiro. Além dele, havia um homem que parecia um panda, e atuava como torre de controle da empresa. O terceiro indivíduo era Kim, uma sobre-humana criada através do uso de drogas secretas, que concede um poder proibido. Essas drogas foram resultado de experimentos do governo envolvendo magia e alquimia. Embora o número de cobaias humanas usadas durante esses experimentos não tenha sido revelado, Kim foi apelidada de Faca, porque ela fatiava os empregados em pedacinhos antes mesmo do gerente de time chegar. Enquanto discutia isso, Kim entrou com raiva, e disse a Kawan que ele deveria estudar a lista, e não se intrometer nos antecedentes de seus colegas de trabalho. No trabalho, Kawan disse errado o nome do diretor do time de assistência, fazendo com que todos no escritório o achassem burro. Apesar de seus erros, a reputação de Kawan como pescotapa permitiu que ele conhecesse melhor os membros de sua equipe. João era um líder de sangue puro, que se destacava no combate corpo a corpo, fazendo dele o melhor em Varin. Lee, um assistente mestiço, era ruim tanto no tiro quanto no combate corpo a corpo, servindo como torre de controle em situações intensas. No entanto, ele também era bastante irritante, por ter escolhido se concentrar em atividades mais intelectuais, já que não era particularmente talentoso na luta. Kim era uma humana clinicamente aprimorada, com habilidades excepcionais entre os poucos em Varin. Ela era uma ex-membro das Forças Especiais, com grandes habilidades de combate corpo a corpo, e habilidades de tiro de grau B, essencialmente o auge dos humanos. Uma semana depois, Kawan e seus colegas foram chamados a uma unidade para um teste regular, em um dispositivo de controle de gravidade, usando uma nova tecnologia, descoberta além do portão. Lee se recusou a fazer o teste, e Kim já havia concluído, deixando apenas Kawan para fazer. Quando ele entrou no dispositivo, João instruiu a definir a dificuldade máxima, para aprimorar suas habilidades, e potencialmente desenvolver um sadismo insensível. Esta condição era uma doença mental exclusiva dos imortais, fazendo-os perder todos os sentidos, e obter um prazer distorcido, de testemunhar a dor dos outros. Como isso os lembrava de sensações que eles mesmos não experimentavam mais, este teste determinará a resiliência de Kawan. Para o espanto de todos, ele permaneceu tranquilo, mesmo quando a velocidade do dispositivo foi aumentada para 10G. Dentro do dispositivo, Kawan percebeu que mal sabia alguma coisa sobre sua equipe. A pressão que ele experimentou foi semelhante ao nível de treinamento dos metamorfos. Um corpo imortal mal treinado é próximo ao de um ser humano normal,
portanto, essa pressão pareceria um aperto em todas as suas entranhas. Enquanto Kaon suportava o teste, ele foi solicitado fazer algumas multiplicações, e ele conseguiu responder as perguntas corretamente. A equipe começou a duvidar se Kaon estava drogado, e decidiu mandá-lo para um teste de drogas. Depois de completar a sessão de treinamento, ele sentiu uma onda de energia, provavelmente devido à combinação de sangue imortal e de metamorfo dentro dele. Quando saiu do dispositivo, Kim entregou um lenço a Kaon, e disse que ele se saiu bem. Friamente, o gerente instruiu a ele retornar ao seu local de trabalho. Após o teste, a atitude da equipe em relação a Kaon mudou. Parecia possível que ele recebesse alguns casos realmente importantes. O Panda entregou a Kaon 3 pastas, a primeira sobre a numeração dos forasteiros, a segunda sobre os tipos de poções e a terceira sobre as regras de utilização do equipamento em sua estrutura. Kaon tinha 4 dias para se preparar, embora tenha sido informado de que outros levaram apenas 2 ou 3 dias para aprender o mesmo material. Em 4 dias haveria um teste, e para cada resposta incorreta, ele teria que passar 1 hora na sala de treinamento. Em um flashback, é revelado que Kaon quebrou todos os recordes do dispositivo. O gerente perguntou como isso era possível, e um funcionário explicou que era incrivelmente raro um imortal nascer com uma aptidão física tão excepcional. As habilidades de Kaon eram inatas e extraordinárias. O período probatório é chamado assim porque é um momento em que os estagiários aprendem tudo o que precisam saber sobre trabalhar em um escritório, e determinam se isso lhes convém ou não. No entanto, Varin inundou Kaon com uma riqueza de informações, e por 4 dias, seus colegas testaram continuamente sua prontidão. Depois de 4 dias, o exame começou, e Kaon consistentemente errava 3 de 10 questões a cada dia. Varin investiu forte em equipamentos da empresa, fornecendo várias áreas de prática no prédio, como sala de fortalecimento físico, sala de tolerância à dor, sala de precisão visual, sala de treinamento de contenção sensorial, e lutas de holograma. As longas sessões de treinamento de Kaon levaram até mesmo os instrutores a considerá-lo louco. Ele continuou a estudar o material após as sessões de treinamento, sua carga de trabalho parecia excessiva, mas quando sua mãe sugeriu que ele desistisse, Kaon recusou. Esse era o caminho que ele havia escolhido, e acreditava que o levaria mais rápido ao seu objetivo. Nas 2 semanas seguintes, Kaon começou a aprender novas informações sobre Varin. A equipe de segurança externa tinha 3 missões principais: socorro a desastres, prevenção de espécies especiais, ataques terroristas e apoio a outras equipes. A equipe de Kaon, composta por puros sangues, mestiços e humanos medicamente aprimorados, fornece principalmente suporte. Um dia, a caminho da academia, Kaon encontrou seu gerente. Eles discutiram os dias de colégio de Kaon, perguntando se ele era um valentão ou se havia sofrido bullying. Ele respondeu que sempre tentou evitar conflitos e ajudar os fracos. Vendo a determinação nos olhos de Kaon, o gerente o desafiou para uma luta de boxe, e Kaon concordou. O gerente convida ele para uma luta de boxe às 3 horas na sala de treinamento, e designa Mio para avaliar o desempenho deles. Mio pergunta a Kaon por que ele provocou o chefe, e ele responde que era necessário dar ao chefe o que ele queria. Kaon diz a ela que não ficou ofendido, ele simplesmente queria testar o melhor lutador de Varin, o gerente Rank SS, João. Às 3 da tarde, todos se encontram na sala de treinamento. Sem aquecimento, Kaon começa a atacar João com jabs em várias combinações. No entanto, o gerente é muito ágil para tais golpes. Chega um momento em que Kaon e João se atacam simultaneamente, e os ouvidos de Kaon começam a zumbir. Ele se lembra da primeira vez que sua mãe o levou para treinar, quando ele tinha 15 anos. Ele ficou bravo e retrucou as palavras triviais de sua mãe, e em vez da escola, ela o levou para a academia. Kaon analisa o golpe de João, que aconteceu em um piscar de olhos, quando ambos balançaram os punhos. O chefe estendeu a mão, e agarrou Kaon pelo antebraço, quebrando os ossos do braço e acertando a cabeça com o cotovelo. Foi incrivelmente rápido e preciso. João perguntou se ele está chateado por apanhar mesmo sendo um irregular. Kaon admite para si mesmo que queria testar as habilidades de seu chefe, mas, na realidade, a luta deles é um duelo entre um metamorfo e um imortal. Kaon pensou que poderia vencer facilmente, mas isso foi muita arrogância da parte dele. Ele dá um passo para trás, e pede ao chefe para atacá-lo novamente. Kaon e João voltam a lutar, ele ataca o gerente, mas sem sucesso. João tenta distrair ele com várias perguntas, como se ele ingressou na empresa pelo dinheiro, na tentativa de quebrar sua concentração. Kaon permanece sério e mentalmente estável, continuando a atacar. Os movimentos do gerente são muito rápidos, impossibilitando encontrar uma abertura para um contra-ataque.
Cauã não entende por que João é mais rápido que ele, já que ele deveria ser mais rápido e mais forte, graças ao seu poder de metamorfo. Lembrando as palavras de sua treinadora, Cauã tinha aprendido apenas o básico, e não havia tempo para mais nada. Além disso, o gerente é um sangue puro de alto nível, mas isso não significa que Cauã pretende perder. Durante a sessão de sparring, João faz perguntas que Cauã não responde. Por sua vez, Cauã perguntou por que ele ingressou na empresa, e o gerente respondeu que era por dever. No final, João acerta um forte ataque no rosto de Cauã, e ele avança contra João tentando abraçá-lo e quebrar seus ossos. Inesperadamente, Cauã desmaia. Um colega comentou que desta vez, o assassinato do estagiário superou todas as expectativas. A matança de estagiários é um ritual tradicional da terceira equipe de segurança externa. Serve para humilhar o recém-chegado e mostrar para ele o outro lado do trabalho. O gerente diz que Cauã é um idiota, porque com isso conseguiu quebrar um braço e rachar uma costela. João pede que Cauã seja levado ao centro médico. Kim então pergunta sobre a avaliação final de Cauã. O gerente analisa como ele se esquivou de seu ataque repentino, no qual escondeu sua energia, e caiu em um truque para desferir um contra-ataque. Cauã escondeu seu potencial em uma força de vontade com espírito de luta. João não consegue se lembrar de ninguém com tanto talento em tantos parâmetros. Parece que Cauã luta desde a infância, e é por isso que ele pode se defender tão bem. Na realidade, o gerente queria usar apenas uma técnica para confundir os sentidos dele, mas acabou tendo que usar 3 técnicas secretas contra o meio-sangue. Ele pensava que Tom seria o melhor entre os novatos, mas o verdadeiro talento agora está no tatame atrás dele. Depois dessa derrota, qual será o futuro de Cauã? O que ele fará em relação a isso? Para descobrir o que acontece a seguir, deixe um like e comente se você gostaria de ver a continuação dessa incrível história.